Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de clima e tempo e com boa notícia, principalmente para você que está na região central do Brasil, centro-oeste, parte do sudeste, enfim, temos a volta das chuvas, as chuvas se estabelecendo, que é mais importante, e portanto as máquinas que já estão aí ligadas, prontas para entrar no campo, vão ter condições a partir desse início de outubro. Claro, é preciso esperar ter um volume suficiente para começar o plantio, mas aos pouquinhos, até pelo menos meados aí de outubro, essas chuvas estão chegando e quem traz os detalhes para a gente é o meu amigo Alexandre Nascimento lá da Notos. Está aqui o Alexandre com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse dilema do plantio. Afinal de contas, está todo mundo esperando aí para começar o plantio e principalmente ali no centro-oeste, né, Alexandre, que é uma região importante produtora aqui no Brasil. E as chuvas estão aparentemente chegando, mas quando de fato dá para bater o martelo, dá para dizer que eles vão ter condições de iniciar o plantio, hein, Alexandre? Seja bem-vindo, meu caro. Olá, muito obrigado, Alex. Bom dia para você, bom dia a todos. Alex, aos pouquinhos a coisa começa, né, a ganhar corpo e a expectativa ela continua bem, bastante razoável aí para as próximas semanas. Então, aos poucos, né, todo mundo vai ter aí a sua umidade para que de forma consistente, né, esteja liberado aí o plantio. Então, só para você ter uma ideia, né, aqui eu trouxe algumas informações. Isso aqui são dados reais, né, ocorridos nas últimas 72 horas. Aqui eu tenho dados tanto do CEMADEM, né, quanto do INMET, nos pluviômetros, né, administrados aí pelo governo. Nós temos aqui, né, algumas áreas onde até já choveu bem. Aqui, por exemplo, a região de Vilhena, né, a região de Vilhena que fica lá no sul do estado de Rondônia. Entre essa região e a região de Tangará da Serra, que fica lá no noroeste, né, do estado de Mato Grosso, já tem, né, já tem várias áreas onde já choveu. Anteontem mesmo, eu conversava com o pessoal lá em Brasnorte, que fica exatamente entre essas duas localidades, e eles estavam nos relatando que em algumas áreas já tinha chovido e eles já tinham startado o plantio. Então, a dica desse momento é essa. Cara, você está numa região, ali naqueles talhões, onde já caiu aí chuva suficiente para umedecer o solo de forma consistente, e daqui a pouco eu vou mostrar a expectativa, né, que ela é de chuva aí, então se tem umidade suficiente para aguentar aí uns 5 dias sem chuva, já manda bala, porque daqui a pouco você vai ver, né, que a chuva vem e ela vem para ficar, tá? Então, ah, Essa é a grande preocupação do produtor, né? De chegar uma chuva e depois dessa chuva não ter continuidade, né, Alexandre? não, mas esquece, tá? O ano passado foi um ano. Vamos arrancar ele do calendário, né? Esse ano a gente não está vendo essa condição, tá? Então, essa chuva, o princípio dela está muito ruim. Talvez grande parte aí da nossa audiência esteja falando: esse cara deve estar maluco, né? Porque está falando de chuva e não chove aqui há 150 dias. É. Cara, é uma questão de tempo aí, né? Até o final dessa primeira quinzena vai chegar a chuva para todo mundo. Algumas áreas, como por exemplo, próximo ali de Brasília, né, o norte de Goiás, o Tocantins, aliás, algumas áreas do Tocantins até já choveu, mas essa chuva aqui é perigosa, né? Espera, né? Mas ali no norte de Goiás, por exemplo, vai mais para dentro da segunda quinzena mesmo. Agora, Mato Grosso do Sul, né? Já tem várias áreas aqui no sul de Mato Grosso do Sul, o pessoal já está plantando, porque já deu 3, 4 chuvas, né? E chuva consistente, ó, 30 milímetros, né? Semana passada já tinha dado 40, 45, algumas áreas mais de 50 milímetros. Então, quer dizer, é daí que tem consistência aí dessa chuva vir para ficar, tá? Então, a dica é: deu a umidade suficiente. Olha ali a previsão para 4, 5 dias. Tem chuva de novo? Cara, manda bala nesses talhões onde, né, a condição já está favorável. Tem áreas que vai demorar um pouco mais, mas todo Chega, mundo né? está acostumado, né? Existe essa irregularidade mesmo. Tá? É. Então esse comecinho é isso. E aquilo, Alex, não teve umidade? Cara, segura a ansiedade,
Eu sei que talvez eu esteja pedindo demais, né? Mas segura um pouquinho, deixa, né, deixa dar a umidade suficiente. A chuva, como eu falei, ela vem para ficar, tá? Então, deu umidade suficiente, olha ali no radar, tem chuva para daqui a 4, 5 dias, pode mandar bala que durante o mês de outubro a chuva vem consistentemente. Você ia falar, Alex, perdão? Não, eu ia só fazer uma brincadeira aqui. A ansiedade está tão grande que já apareceu uma lista de perguntas aqui para você, Alexandre. Daqui a pouco a gente responde ao pessoal que está com a gente aqui pelo chat do YouTube. Tá todo mundo de várias regiões do país aí de olho na chegada da chuva. O Alexandre vai mostrar direitinho para a gente agora em que momento essa chuva chega e como é que ela se espalha aí principalmente para o próximo mês, não é isso, Alexandre? Exatamente, vamos lá. Vamos deixar o pessoal, né, Matar a vamos resolver a ansiedade, né? ansiedade deles. Olha, aqui a gente tem um mapa de previsão aqui da Notos, né, feito com o modelo europeu. A gente gosta bastante desse modelo, a gente vê muita consistência nessas previsões. E o que acontece nessa época do ano? Vocês veem aqui, né, o mapa da esquerda é a quantidade de chuva prevista para a semana entre o dia 28, ou seja, amanhã, e o dia 4, né, o quinta-feira da semana que vem. E aí o que acontece? Você vê uma área de chuva mais forte aqui no noroeste do país e outra no sul. O que que é isso? Aqui você tem a umidade da Amazônia, né, que provoca essas pancadas de chuva lá no norte do país, e aqui você tem a passagem de frentes frias. Qual que é, né, o comportamento ao longo do mês, né, de outubro? As frentes frias voltarem a se deslocar em direção à região central do Brasil, fazendo com que a umidade lá da Amazônia ela desça para cima do centro-oeste. E aí a gente começa a formar esse corredor. Quando é que isso acontece? Vamos voltar aqui, ó. Ele começa a acontecer já no começo de outubro, né, a chuva chegando de forma consistente em todo o estado de Mato Grosso. Aqui também tem chuva, ela ainda acontece de forma, né, irregular, mas já tem chuva. E aí, antes do final da primeira quinzena, toda essa região aqui já deve ter, né, as famosas chuvas plantadeiras, tá? E essa chuva, como eu falei, ela vem para ficar. Então, ó, do dia 19 ao dia 25, ela vai só mantendo o corredor e aumentando a quantidade. Do dia 26 até o começo de novembro, né? Mantém o corredor e aumenta a quantidade. E finalmente aqui eu só consigo ver desta forma 6 semanas, mantém o corredor e aumenta a quantidade. Então, aquilo que eu falei, a chuva vem de forma consistente e vem para ficar. Tá? Então, é esse a perspectiva que a gente tem, Alex. E aí, repito, né, o nosso sentimento é de que a coisa aconteça o mais rápido possível, né, para que você, produtor, consiga aí, né, fazer o mais rapidamente possível a semeadura da primeira safra, já avisando a segunda. Uhum. Né? Mas a nossa dica é, cara, não joga a semente, né, na poeira, vai que pega ali uma região que demora um pouco mais, né? Então, espera uma quantidade razoável de umidade. E como eu mostrei, a chuva vem para ficar, né? Então, de uma quantidade suficiente, já pode startar o seu plantio, porque virão mais chuvas aí na sequência, tá? E vai dar tudo certo esse ano, um ano bem diferente em relação ao ano passado. Eu sei que esse é o maior medo de todo mundo, É, tá? Então, mas essas previsões aqui, elas vêm só ratificando o que a gente já vem falando há algumas semanas, né, Alex? é Teve isso aí. praticamente o mesmo bate-papo há 2, 3 semanas, um mês atrás. Né? E isso aqui está só confirmando o que a gente vinha comentando. Ô, Alexandre, vou pedir atenção especial para duas regiões. Região Sul, que a gente viu aí, né, principalmente nesses últimos dias, muita chuva por lá, inclusive com alagamento, inclusive com granizo. E por que que até agora as frentes frias ficam paradas ali no sul? O que acontece que impede essas frentes frias de avançar e por que que elas estão só concentradas ali no sul do Brasil? Olha, isso é uma situação que, de certa forma, ela é comum nessa época do ano. Então, ó, eu vou mostrar aqui um mapa que é um pouco mais complicadinho, mas a gente explica e fica fácil de todo mundo entender. Ó, quando a gente olha aqui, ah, a gente nem consegue ver mais o que tínhamos há mais ou menos aí um mês atrás. Mas veja que aqui em algumas áreas a gente tem uma circulação, né,
ponteiro do relógio, ou seja, anti-horário. O que que é isso? É um sistema de alta pressão que fica plantado na região do Brasil Central, e aí as frentes frias, elas não conseguem se deslocar além do Rio Grande do Sul. E aí o que a gente tem para cima? Que a gente veio observando aí nas últimas semanas, temperaturas extremamente altas, ausência total de chuva, né, uma explosão de queimadas. Só para Uhum. vocês terem uma ideia, aqui a gente consegue ver os incêndios ativos. Cada pontinho desse aqui é um incêndio que está ativo nesse momento. Então, olha como tem incêndio, incêndio no norte do Brasil, no sul não. Por quê? Porque a chuva está travada lá. O que que acontece de agora em diante? Tá? Esse sistema de alta pressão, como eu falei, ele nem está tão consistente como vinha, né, há semanas atrás. Tá? Ele começa a perder intensidade. E aí essas regiões aqui, ó, que giram no sentido do ponteiro do relógio, ou seja, no sentido horário, começa a avançar para essa região. O que que isso implica? Isso implica formação de nuvens e posteriormente de chuva. Tá? Então, tudo isso que a gente está vendo agora, ele deixa de existir de forma gradativa ao longo das próximas semanas. É como se Ou seja, tivesse um bloqueio ali impedindo o avanço das frentes exatamente. frias. Exatamente. O sistema de alta pressão que eu falei, né, que gira aqui no sentido anti-horário, ele bloqueia a passagem das frentes frias. Tá? Então, só uma frente fria forte é capaz de empurrar esse cara para fora do país, que é o que vai acontecer exatamente na virada do mês. Tá? Então, na virada do mês, a gente vai ter uma frente fria forte, que vai, inclusive, derrubar a temperatura. Tá? E aí, quando essa frente fria forte conseguir avançar, ela consegue formar o corredor de umidade. Formando o corredor de umidade, volta a chover para todos os produtores aí da região central do Brasil. A chuva, ela dá uma aliviada no sentido de não de, de o volume diminuir em cima do Rio Grande do Sul, e aí apaga incêndio, e aí todo mundo fica feliz, porque semeia e, e a soja vai embora, né? Ela começa aí realmente a ter umidade suficiente para desenvolver. Então é essa pegada de agora em diante. Tá? Você falou E aí, nisso começa exatamente com a frente fria. Pode falar. você falou aí de queda de temperatura, Alexandre. Alguma coisa para se preocupar? Olha, não, né? A única coisa que você tem que se preocupar é não esquecer o casaco, porque né, vai esfriar. Pra, voltaremos a usar casaco aí de forma momentânea. Mas não tem previsão de geada tardia, não tem temperatura para formação de geada, a não ser que você, né, esteja lá nas regiões mais altas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Né? Não, mas tirando isso, sem risco nenhum para nenhuma região produtora. Muito bom. Bom, Alexandre, eu falei de duas regiões, né? Eu perguntei do sul e queria saber agora do Mato Piba. Eu sei que o pessoal no Mato Piba costuma plantar um pouco mais tarde mesmo, enfim, depende desse deslocamento aí das frentes frias e dessa conjunção, né? Tem o fator Zecite também que interfere aí nas chuvas lá no Mato Piba, mas quando que efetivamente eles podem ter lá condição de plantio, Alexandre? Olha, vamos lá. Primeiramente, opa, vamos, estou mostrando o gráfico aí de uma região que é bastante importante, Tô vendo né, lá balsas na região aqui. de Balsas. Veja que novembro começa, né, a chuva de forma consistente lá para eles. Tá? Então, é mais ou menos aí por essa época que começa a chover de forma consistente, né, tanto no Maranhão como também no Piauí. Só Na para Bahia só para começa um entender, pouquinho antes. esses risquinhos são chuvas? Isso, exatamente. Aqui a gente tem a quantidade de chuva, né? São volumes diários. O, 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 o gráfico, né? A linha azul é a temperatura mínima, a linha laranja é a temperatura máxima. Boa. Veja que, à medida que a chuva chega, em média, a temperatura alta ela vai diminuindo, Aham. né? Aumenta a quantidade de nuvens, aumenta a possibilidade de chuva, diminui as altíssimas temperaturas, né? E a chuva chega. Isso vem para ficar também. Então, o pessoal do Mato Piba, vamos primeiro falar mais do Maranhão, Piauí, né? E a chuva chega de forma consistente, né? Chuva plantadeira, sem risco de replantio, é novembro, tá? Novembro. Isso. Por que que eu estou falando isso? Eu chamei a atenção exatamente sobre isso. Porque nessa semana, a gente teve algumas áreas
de chuva no Maranhão, no Tocantins, né, no Piauí. Tá? Mas essa é a chuva, aquela chuva que, cara, se você plantar com ela aí, você pode se machucar, porque não é uma chuva que veio para ficar. Tá? Então, essa mais para o final aí de outubro e novembro, essa sim é uma chuva que vem para ficar. Essas primeiras aí vai ajudar o pessoal aí na dessecação. Fora isso, não plante com elas. Boa. Show de informação com o Alexandre Nascimento lá da Notos. Alexandre, você tem mais algum gráfico para mostrar? Podemos começar as perguntas? Olha, pode começar as perguntas e aí, de repente, se eu tiver aqui com alguma região engatilhada aí, eu até mostro o gráfico também. Então tá. Mas pode mandar bala. Vamos lá. Tiago Leão. Bom dia, sou o Tiago de Palmas, no Tocantins. Olha lá, falei que o pessoal do Matopiba estava preocupado. Gostaria de saber sobre o retorno das chuvas no estado. Grande abraço a todos. Obrigado, Tiago, pela audiência. Tiago, você deu sorte que eu estou com palmas aqui na mão. Ó, Né? Então, ó, tá aí na tela. Né? Então, ó, durante a segunda quinzena de outubro, volta a ter aí chuvas, né, na sua região. Tá? Então, e aí de forma mais consistente, né, chegando ali no começo de novembro. Mas veja, segunda quinzena de outubro, algumas áreas aí já terão aí quantidade de umidade suficiente para startar plantio, tá? Mas aí de forma mais consistente é dentro do mês de novembro mesmo. mas com Eu acho que está mais ou menos dentro do calendário, né? essa quantidade aí, Alexandre, é suficiente para ele não ter dor de cabeça. Exato, exatamente. Boa. Wagner Foerger está aqui com a gente. Danilo Alexandre, olá, estou em Uberaba e a coisa aqui tá feia. Tem previsão de chuva para nós? Danilo lá de Uberaba, Alexandre. Olha, eu não tenho de Uberaba, mas tenho, né, Da vizinha de Uberlândia. Uberlândia. Exato. Veja bem, agora durante o mês agora de outubro, a chuva vai chegando também para a sua região, tá? Então, aí, durante a segunda quinzena, principalmente, tá? A chuva vai chegando em quantidade suficiente para molhar solo, para afastar queimadas e para startar plantio. Então, está mais perto do que longe. Boa. Isabel Cordeiro, quando vai chover aqui no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais? Está tudo muito seco e quente. Todo mundo reclamando dessa secura, né, Alexandre? Impressionante. Exatamente. Né? Além das altíssimas temperaturas, né? Uma umidade muito baixa, com muito tempo sem chuva, então, né, o solo também está bem seco. Olha, para o pessoal aí, é mais ou menos ali na pegada do pessoal mais do Matopiba, né? Então, durante aí o finalzinho de outubro e principalmente em novembro, é que a chuva chega para ficar de forma consistente nessa região. Mas durante a segunda quinzena né, já no começo da segunda quinzena, já começa a ter alguma umidade, pelo menos para apagar a poeira e melhorar a qualidade do ar. Então, Isabel, mais 15 dias, aguenta aí um pouquinho, não sai plantando ainda não. Giovanni Gomes, quando volta a chover forte no Espírito Santo agora, Alexandre? Mais ou menos aí também, durante a segunda quinzena, tá? Então, de forma isolada, até pode chover antes, ó. A gente até tem aí alguns volumes muito pequenos, né? Passou a frente fria fraca pelo mar, né? Mas chuva mesmo em quantidade para entrar nas áreas mais, né, interioranas aí do Espírito Santo e em volume e consistência é durante a segunda quinzena de outubro também. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais. O Michael Douglas. Bom dia, gostaria de saber se vai ter chuva nesse fim de semana em Anápolis, Goiás. Olha, eu diria aí que a chance é muito pequena mesmo. Ah, tem algumas áreas, tá? É, isso é até uma situação importante. Por exemplo, aqui, ó, teve registro de chuva na região de Jataí, sem previsão. Tá? Então, pontualmente, como a temperatura está muito alta, né, qualquer umidade que chega aí de forma repentina é o suficiente para dar uma pancadinha extremamente isolada. Mas a previsão para esse final de semana não tem, não, para sua região. Muito bem. O Wagner Foeger tá lá no Espírito Santo também, está dizendo que ele é produtor de gengibre no município de Santa Leopoldina e está muito quente e seco. O Espírito Santo está naquela previsão que a gente trouxe para o Giovanni, certo? Exato, segunda quinzena. Segunda quinzena.
Juliarte Barbosa, bom dia. Alguma possibilidade de chuvas agrícolas aqui em Governador Valadares, no leste de Minas, para os próximos dias? Olha, provavelmente aqui na região de Valadares também, né, nessa pegada aí da segunda quinzena de outubro. Pode até começar a chover um pouquinho antes, né, mas é mais para pagar poeira mesmo. Mas chuva consistente, como você perguntou aí, chuva agrícola, segunda quinzena de outubro, né, aí vale aquela recomendação inicial que eu falei aqui. Nas áreas onde já der umidade suficiente, já pode startar plantio, né? Chuva consistente mesmo, é mais para o final do mês e novembro, mas já no começo da segunda quinzena a gente já vai começar a dar aquelas pancadas mais regulares na região, tá? Então daí por diante vai dar tudo certo. Boa. Gustavo Gomes quer saber do Nordeste goiano, quando que vai chover por lá, Alexandre? Olha, Nordeste de Goiás é mais para segunda quinzena mesmo, né, do mês de outubro, e algumas áreas, né, mais para o final do mês. Mas a chuva ela vem aí a partir da segunda quinzena, já começa a ter condição aí para todo o norte, né, do estado de Goiás, a região aí do Guadef, né, região de Brasília ali, todo mundo, é a segunda quinzena de outubro também. O Rodrigo Carvalho tem previsão do tempo para Brumado, lá no sudoeste baiano, para outubro, novembro e dezembro, ele pergunta, Alexandre. Olha, outubro ainda sem chuva, tá? Se a gente tiver alguma coisa, é mais pro final do mês. Agora, novembro e dezembro, fica tranquilo, tem bastante umidade para vocês aí. E lá na região de Irecê, também na Bahia. Quem pergunta é o Mesma Luiz condição. Igor. Como é Mesma que é? condição também, A Alex. mesma condição. Boa. Guilherme Guarnieri, previsão de chuvas aqui para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Alexandre. Opa, Ribeirão Preto, eu não tenho aqui na manga, mas hoje, né, a gente teve algumas. Desculpa, tem sim. Ah, olha só, né, antes do final aí do mês, ou seja, nesses próximos de hoje, né, até final do mês, a gente até pode ter uma pancadinha extremamente isolada na região. Isso já aconteceu ontem, né, em todo o oeste do estado de São Paulo, teve várias áreas de chuva no sul de São Paulo. Região central, nós tivemos algumas chuvas aí por conta da frente fria que está passando hoje pelo litoral, né? Nesse momento está chovendo aqui em Campinas. Estou ouvindo a chuva aqui do estúdio. Exatamente, ó, Alex, não me deixa mentir sozinho, né, Alex? É isso aí, mentimos juntos. Ó, aqui nós temos aqui um combinado, né, de nuvens com radar, satélite com radar. Então a gente vê tanto a nebulosidade, que é essa mancha, né, mais um cinza mais claro, e aqui em azul é a chuva do momento. Então aqui, ó, a região de Campinas, onde o Alex está, tá aqui a sua chuva, Alex. Então, não dá para descartar que não vai chover na região de Ribeirão. Mas, repito, chuva plantadeira mesmo, né? Ela já está perto aí de acontecer, mas é dentro do mês de outubro. Aqui está mais ou menos por volta do dia 10, né, que aí é uma chuva que vem para ficar. Tá? Por enquanto, sim, já começa a ter esse risco de pontualmente ter alguma pancada, tá? Mas chuva para valer mesmo no mês que vem. Muito bem. Deixa eu ver quem mais, Alexandre. O pessoal não para de perguntar aqui não, viu? Vamos ver o Edgaguin, Tanque Novo na Bahia, mesma previsão ali para o sudoeste que a gente já passou. Zé Mendes, cheguei agora quando chove, chuva boa no centro da Bahia, na região central da Bahia, Alexandre. Olha, na Bahia, a gente tem aí expectativa, principalmente durante a segunda quinzena de outubro, já tem risco aí de alguma pancadinha de chuva, mas chuva consistente mesmo é dentro do mês 11, tá? E aí, repito, é uma chuva que vem para ficar. Ah, possivelmente em dezembro a gente pode ter até, né, alguma invernada, em dezembro ou janeiro, né, em todas as áreas aí produtoras da Bahia. Então, assim, a gente ainda tem né, uma caminhada, né? E árdua porque está extremamente quente, mas a gente já começa a ter aí essa chuva no horizonte e
de forma consistente, dá para afirmar que, né, ela vem para ficar aí a partir da segunda quinzena e principalmente dentro do mês de novembro. Então, mais ou menos dentro aí do calendário normal para sua região. Boa. Uma última aqui do Rogério Almeida. Ele está em Cândido Mota, aqui no interior de São Paulo. E ele quer saber se esse ano a chuva vai ser mais regular durante a safra, durante o ciclo da soja, Alexandre. Olha, tudo indica que sim, tá? Tudo indica que sim. A gente tem, ah, por exemplo, essas primeiras frentes frias que estão passando, elas estão deixando aí o tempo um pouco mais instável, estão matando, vamos dizer assim, né? O bloqueio que a gente comentou agora há pouco. E aí, o que que acontece? Quando você tira o bloqueio, aos poucos, a força e a frequência das frentes frias vai aumentando, né? Tanto a força quanto a frequência. E aí, isso termina implicando em formação consistente e regular de chuva. O ano passado a gente teve um El Niño, né, que apesar de a pessoa ter denunciado que foi um El Niño forte, ele foi um El Niño forte apenas em alguns momentos. No entanto, foi o suficiente para barrar a chuva lá no Rio Grande do Sul. Então, choveu demais no Rio Grande do Sul, e exatamente a chuva demais que teve lá foi a que não aconteceu para cima. Esse ano está tudo diferente. Por enquanto, estamos em neutralidade, que já é um baita do negócio. Existe uma possibilidade aí de formação da laninha para o último trimestre. É uma laninha de fraca intensidade, né? Então, assim, não tem aquele efeito clássico e forte, que é secar demais o centro-sul do país. Então, talvez o medo, né, do nosso colega aí de Cândido Mota possa ser esse, mas esquece, tá? A laminha é uma laminha de fraca intensidade, então o papel dela vai ser mais ajudar do que de fato atrapalhar. Por quê? Porque ela vai favorecer, né, essa regularidade das frentes frias. Então, diferente do ano passado, quando as frentes ficaram muito travadas só no Rio Grande do Sul, esse ano não, né? Elas vão se deslocar aí pelo país, tá? Então pode ficar tranquilo que esse ano é um ano diferente. Eu falei que o Rogério era o último, mas tem aqui o Fábio. Não vamos deixar o Fábio sem resposta também, não, Alexandre. Ele está perguntando quando chove no sul de Goiás. Sul de Goiás, bom, ontem, como eu falei, essa semana a gente já teve aí alguma areazinha de chuva ali na região de Jataí, ó. Então, essa região sul de Goiás, assim como Mato Grosso, assim como Mato Grosso do Sul, ela já começa aí no comecinho, né, do mês aí de outubro. Então, antes do dia 10 tem chuva plantadeira para a sua região. Eu não tenho aqui ó, muitas cidades na manga, né? Mas, por exemplo, Rio Verde, tá no sudoeste, que está mais ou menos no mesmo padrão para todo mundo, tá? Então, a gente pode ter uma chuva ainda, né, nesse final de semana, por exemplo, e antes do dia 10 como eu falei, aqui deve estar mais ou menos para o dia 7, né? A gente vai entrar uma frente fria, e essa frente fria que a gente comentou aí, que vai trazer inclusive o frio lá para o sul do Brasil, vai conseguir empurrar o bloqueio para fora do país de vez, e aí começa a startar a chuva de forma consistente, né? Chuva agrícola aí para a região sul, para todo o centro-sul de Goiás. Parte mais norte de Goiás fica mesmo durante a segunda quinzena. Muito bem. E Alexandre, temos aqui a imagem da chuva em Campinas para provar para quem está nos acompanhando que realmente está chovendo aqui. Coloca aí para a gente, Renan. Não sei se vai dar para ver exatamente a chuva, mas enfim, a chuva ela começou bastante forte e agora deu uma diminuída, mas caiu um pancadão aqui e agora deu uma diminuída, tá aquele chuvesqueirinho só, trazendo aí umidade aqui para a região de Campinas, está aí, portanto, a gente mostrando o que está acontecendo em Campinas nesse momento. Viu só, Alexandre? A gente fala sobre e comprova ainda, né? Exatamente. Mato gato e maço pau. É isso aí. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, show de informação aqui pra gente. Obrigado pela disponibilidade, pela paciência de estar aqui, respondendo um a um os nossos internautas. Tenha certeza que para cada um desses internautas que
veio perguntar, veio saber. É muito importante toda a informação que você trouxe aí, principalmente para eles se prepararem, se ajustarem aí para esse início de safra. Como você bem lembrou, chuva está chegando, então segura a ansiedade, mas não faz coisa errada, né, Alexandre? Vamos esperar de fato aí a segurança para startar esse plantio, porque depois que a chuva começar, daí ela vem tranquila aí para garantir uma boa safra para o produtor esse ano, certo? Isso aí, Alex. E o pessoal seguir aí as nossas recomendações, né? Tem tudo para ser uma safra muito boa. A gente está vendo aí que a chuva vem para ficar mesmo. Não tem, pelo menos em princípio, né, nenhuma janela extremamente seca aí no horizonte. Então, tem tudo para dar certo, sim. Segura um pouquinho a ansiedade, não vai atrasar a ponto de comprometer lá a segunda safra, tá? Então, dá para seguir dessa forma aí. Só sucesso. Boa. E quem quiser entrar em contato com a Notus, quem quiser fazer uma parceria aí com a Notus, o que que faz? Como é que faz, Alexandre? Olha, pode nos seguir aí nas redes sociais, né? Procura por Notus Meteorologia ou acesse nosso site, né? E notus.com.br, faz lá um cadastro e procura saber, né, como que a gente pode te ajudar. Lembrando que Notus ali, ó, tá no GC, na apresentação do Alexandre, Notus com 2 T's ali, para você não errar, ok? Meu amigo, obrigado. Abraço para você. Nos vemos numa próxima, o quanto antes aí, para a gente confirmar essa volta das chuvas, Alexandre. Opa, espero que sim, Alex. Grande abraço a todos e qualquer coisa é só chamar. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí Alexandre Nascimento lá da Notus, trazendo informações boas. Claro, aos poucos a chuva vai chegando, aos poucos a gente viu ali o Alexandre mostrando que além da frente fria, a umidade da Amazônia começa a se conectar com o avanço dessas frentes frias, formando aquele corredor de umidade, e esse corredor de umidade garante, portanto, o início da safra, e pelo menos nas próximas 6 semanas aí temos uma ação contínua aí dessa ligação entre as frentes frias e a umidade da Amazônia, que garante uma tranquilidade maior para o produtor na hora do plantio. Para você que participou com a gente, meu muito obrigado. A nossa audiência é importantíssima e, portanto, a sua participação nos ajuda a entender o que você está precisando, o que você está querendo saber, quais são as informações mais pertinentes aí para a sua região. Continue participando com a gente, não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal do Notícias Agrícolas, canal oficial do Notícias Agrícolas, e não se esqueça também de deixar o seu like, o joinha ali pra gente, e acionar o sininho para ser avisado quando a gente estiver com o nosso especialista, com o nosso convidado aqui no ar, ok? Grande abraço para você, até a próxima, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques, continue com a gente.